o que é a monarquia? Quando começou a monarquia? Quem foi o primeiro rei? Saul. Segundo rei? Davi. Terceiro rei? Salomão. Quando Salomão morre, aí nós temos um problema de divisão do reino, né? Que era justamente isso que você ia entrar agora, né? Sim, exatamente. Então, assim, uma vez que Israel se divide, fica o sul e o norte com reis diferentes, então nós temos, ao longo do tempo, a nação como um todo, tanto o norte quanto o sul, se desviando. Então, os profetas, esse momento profético começa aí, né? Com a nação do norte e a nação do sul recebendo recados de Deus para que as pessoas entendam que ainda há tempo antes que ele castigue a nação e que ele faça com que o seu nome seja, vamos dizer assim, limpo, né? Só que de uma maneira que vai ser pesada. Israel tem que entender, Judá tem que entender, o sul e o norte tem que entender que é muito sério o que Deus está tratando. Nessa divisão que houve, duas tribos ficaram no reino do sul, que eram as tribos de Judá e de Benjamim, onde ficava Jerusalém, onde ficava o templo. E 10 tribos ficaram no norte, que ficou chamado de Israel, que não tinha templo. Então, o que o primeiro rei de Israel fez? E ali começou o problema dessas 10 tribos, né? Ele fundou um culto diferente, porque ele ficou com medo do quê? Ele pensou, e olha que Deus tinha prometido para ele que se ele fosse fiel a Deus, ele iria ter uma aliança, Deus iria fazer com ele, que era Jeroboão primeiro, então, né? Ia fazer com ele uma aliança como Deus tinha feito com Davi, ou seja, um trono eterno. Aí o que aconteceu? Ele fundou o culto ao bezerro, ele trouxe o bezerro de novo e falou para o povo, né? Então, vocês podem adorar, esses são os deuses de vocês que tiraram vocês do Egito. As 10 tribos, a partir dali, do norte, elas se desviaram e nunca mais voltaram à adoração pura a Deus. No Reino do Sul, teve períodos melhores, onde houve alguns reis que serviram a Deus e aí eles mantiveram a adoração a Deus e até fizeram movimentos de avivamento e tudo mais. Mas onde se situa Amós, então? Vamos lá. Ok. Então nós estamos falando do Reino do Norte, né? Amós, na verdade, ele mora no sul, mas ele sabe, ele acompanha a história do que está acontecendo com a nação do norte e ele toma uma decisão. Então ele vai ao norte profetizar. Então fala um pouquinho sobre esse contexto histórico, vamos lá. Então vamos lá. Nós vamos situar o profeta no tempo e ainda bem que o próprio profeta dá bastante coisa, né, para a gente situar ele no tempo. E quais são as dicas? Está tudo ali no versículo 1. Gente, deixa eu só falar para vocês antes da gente seguir, tá? Você que está assistindo no YouTube ou você que vai ouvir o podcast, gente, abra sua Bíblia em Amós, tenha um caderno e uma caneta, porque você vai ter muita coisa para anotar aí, tá? Não fica só ouvindo, porque já você esquece. Se você quer entender Amós, ler a Bíblia junto com a gente e anotar é fundamental. Já aproveita e já dá um like, né? Exato. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Tudo bem. Você quer conhecer o conteúdo? Então vamos começar com o conteúdo. Eu tô lendo, gente, na nova versão transformadora. O Fábio tá com outra versão bíblica, que é a Nova Almeida atualizada. Isso, exatamente. Então, nós temos 2 versões bíblicas aqui. E isso é uma prática que vocês têm que fazer, tá? Isso é super legal para entender a Bíblia. Então, vamos lá. Amós 1:1. Esta mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa, em Judá.
Ele a recebeu em visões 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Então ele já deu algumas dicas aqui. Como o Fábio já tinha dito, né? Amós, ele era um morador do Reino do Sul, Judá. Boa. Exatamente. Cidade, né? Isso, que é uma cidade pertinho ali de Jerusalém, tá? Ela não fica longe de Jerusalém, não. E ele mesmo se descreve aqui como um pastor de ovelhas. Veja que ele não está falando de si próprio como profeta. Além disso, ele diz que essa visão aconteceu 2 anos antes do terremoto. Esse terremoto a gente não sabe qual foi, não tem um registro em outro escrito de Israel quando teria acontecido. Mas ele situa em 2 reinados. Uzias, no Reino do Sul, e Jeroboão II, não é aquele que a gente contou a história lá dos bezerros de ouro, do Reino do Norte. E como é que era, Fábio, a questão desses 2 reinos nesse período onde Amós está profetizando? Desculpa. Como é que é isso? A pergunta? Me perdi. Passa a moto aqui. Então, eu me perco fácil. Vamos lá. Como é que é? Porque eu falei que ele estava profetizando durante o tempo do rei Uzias, no Reino do Sul, e Jeroboão II, no Reino do Norte. Tá? Sim, okay. E como é que era esse tempo do reinado deles? Como é que era isso? Não, interessante é o seguinte, primeiro. Jeroboão II, que é o rei aí do norte, ele é um camarada que conseguiu muitas conquistas e muito desenvolvimento. Então, a gente às vezes não consegue ir mais fundo na compreensão dos textos e da profecia e do grande significado, o que Deus está realmente falando aqui, quando a gente não faz o exercício de pensar um pouquinho. Quem é esse cara? Bom, como é que surgiu essa história? Como é que é ser rei numa nação nesse contexto? É claro que, né, nós estamos voltando um pouco mais no passado, falando de Davi, falando de Salomão, foram grandes reis de Israel. Ser rei de Israel não é uma atividade fácil. E Israel sempre foi cercado por nações, os seus vizinhos sempre tiveram problemas com Israel. Então, quando a gente começa a entender um pouco do contexto, nós estamos percebendo que esse desvio ele acontece de forma gradativa. O Salomão já foi o primeiro que começou a se desviar. E o povo, né, quando não tem líder, em Israel é assim, quando não tem um líder que ele seja um líder que avança com o povo de Israel em relação à lei, em relação aos costumes que Deus preparou para eles, aos poucos o povo se desvia, porque também tem uma relação com seus vizinhos que são pagãos. Então existe um meio que amor e ódio, e ao mesmo tempo existe trocas, né? E que essas trocas não são favoráveis. Agora, quando nós estamos falando de Jeroboão II, nós estamos falando de um camarada que foi um grande rei, no sentido econômico, no sentido de potência. Ele derrotou os inimigos dele, ele avançou, fez Israel prosperar. Aí nós temos uma etapa histórica importante, que é essa questão da prosperidade. É interessante, antes de você avançar nessa questão da prosperidade, porque assim, quando Davi e Salomão ainda eram reis de Israel aí unido, né? Eles conquistaram os territórios que Deus tinha prometido lá para Abraão, que Josué ainda não havia conquistado. Então eles anexaram territórios lá para o norte, pegando parte da Síria, da Fenícia, até da Filístia também. Então, naquela época, o território, né, de Davi e de Salomão era bem grande. Só que quando o reino dividiu, eles perderam. E Jeroboão II recupera uma boa parte desses territórios lá do norte. Exatamente. Então aí entra isso que o Fábio está falando. Às vezes a gente julga a bênção de Deus por prosperidade, né? Se está próspero é porque Deus está abençoando. O povo de Israel fazia isso. Sim. E isso foi uma cilada para eles. E não só Israel, né? A gente tem que pensar que quando a gente fala de prosperidade, de bênção, de graça de Deus, ela sempre vem acompanhado com um propósito.
né? Afinal de contas, devido ao nosso pecado, a vida que a gente leva aqui na Terra é uma vida, como diz a palavra de Deus, está destituída da glória de Deus. Então a graça de Deus nos alcança, ela nos resgata e ela vem trazer para nós uma missão. Então a riqueza não é um problema. O problema é que o homem se perde com ela. E quando ele não dá a atenção que Deus abençoa, que dá para ele condições de prosperar, é que essa prosperidade ela também está dentro do propósito de abençoar outras pessoas. É interessante como a Bíblia fala a respeito disso, né? Olha como a Bíblia descreve Jeroboão II, que é esse rei, durante o governo de quem Amós está governando. Isso, se vocês quiserem acompanhar, está em 2 Reis 14, do 23 em diante. Diz assim: Jeroboão II, filho de Jeoás, começou a reinar em Israel no 15º ano do reinado de Amazias, que é Uzias também, filho de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 41 anos, o Jeroboão II. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, aquele lá primeiro, né? Filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Amate e o Mar Morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, outro profeta da mesma época. Mesma época, tá? Nós temos Jonas, temos Oséias, nós temos Isaías, nesse mesmo período, tá, gente? Isso. Agora, como... Deixa eu só terminar aqui. Ó, filho de Amitai, profeta de Gad e Éfer. O Senhor viu, olha por que Deus permitiu a prosperidade, mesmo se o governo tivesse na mão de uma pessoa ruim. O Senhor viu como era grande o sofrimento em Israel, tanto para escravos como para livres, e não havia ninguém em Israel que pudesse socorrê-los. E, porque o Senhor não tinha dito que apagaria completamente o nome de Israel, usou Jeroboão II, filho de Jeoás, para socorrê-los. Ou seja, Deus permitiu a prosperidade, mesmo que um governante ímpio tivesse à frente do povo, porque Deus teve misericórdia do povo.